Oiê, tudo bem? Voltei e dessa vez eu já cheguei ao Brasil. Eu sempre estive no Brasil. Nós começamos a ver a literatura a partir da literatura portuguesa, que é a nossa fonte primeira. Mas Portugal acaba de aportar em Porto Seguro. É a história do achamento do Brasil. E assim começa a literatura produzida por aqui. O nome desse período literário é quinhentismo. E a gente vai ver muita literatura de informação, literatura jesuítica e o começo da nossa história. Melhor seria e a continuação da nossa história a partir do achamento. Vamos nessa? O poder da informação, né? Todo o contexto do nosso achamento, de como os portugueses chegaram aqui, o que encontraram aqui, como foi esse primeiro momento, nós temos através da carta enviada ao rei Dom Manuel pelo escrivão mor, o Pero Vaz de Caminha. Eu vou ler um trechinho muito pequeno da carta. Neste momento, dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente, um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal. E a terra, terra de Vera Cruz. Vera Cruz foi o nosso primeiro nome. Deixa eu contar para vocês que essa carta, obviamente, ela não foi divulgada naquele mesmo tempo. Uma que tinha informações importantes, né, para a coroa portuguesa. Essa carta só foi divulgada no início do século XIX, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha ficou sendo conhecida como a Carta de Achamento. Muitos atribuem a ela a importância de uma certidão de nascimento. Não deixa de ser, né? Eu sei que é intrigante, mas não deixa de ser óbvio que a curiosidade que esses relatos despertavam era muito grande. Afinal de contas, era a descoberta do novo mundo. Partiu embarcações, navegações em busca de novas terras, né, atrás de especiarias, de terras, etc, etc, etc. Então, tudo era muito novo. As cartas de Américo Vespúcio, por exemplo, inspiraram nada menos do que Leonardo da Vinci, Botticelli, Erasmo de Roterdã, filósofo, outro filósofo, o Montaigne. Não era pouca coisa, né? Eles também transportavam frades e freis caputinhos para instalar o quê? Para promover a catequese dos nativos das terras, tá? Então, eles não tinham apenas uma missão. A coisa era grande, era uma ampliação, coisa do domínio quase que total, né? Essa primeira produção literária feita no Brasil, essas cartas, esses relatos, na verdade, eles idealizam a terra. Né? E isso acaba sendo um fator preponderante para a gente ter, por exemplo, elementos como o índio, a fauna, a flora, como características e símbolos nacionais. Mas a carta do Pero Vaz, ela é esplêndida quando expõe de maneira muito clara, muito óbvia, que os portugueses vieram para cá, estavam aqui para explorar a terra, procurar ouro, catequizar índio, que ele chama de salvá-los, que era necessário salvar essa gente. Salvar essa gente? Vocês sabem que não foi isso que aconteceu, né? Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco de tudo que lhes oferecíamos. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos deles. Bom, e aí ele vai
contando. Vejam bem, o primeiro encontro entre o povo indígena e os colonizadores, já vou chamá-los de colonizadores portugueses, deve ter despertado, no mínimo, um sustinho, né? Afinal de contas, culturas completamente diferentes, línguas completamente diferentes, modo de vida, tudo. Então, obviamente que eles não se reconheceram um no outro. Mas até que a aproximação foi amistosa, ok? Foi bem amistosa. E depois, óbvio, os portugueses começaram a perceber que quanto mais amistosos fossem, mais conseguiriam a simpatia, a lealdade e a confiança do índio. E eles precisavam disso para que o índio dissesse para eles onde estavam o ouro, como eles deveriam caçar, o que havia na terra para ser explorado. Enfim, deixa essa história para a história. Aliás, a história tem uma incumbência tão danada, né? As missões foram impiedosas, sob a desculpa de catequizar o índio. Na verdade, eles queriam... O grande desejo era um processo de aculturamento, não é? Porque a partir do momento em que eu domino e eu começo aos poucos a tirar do outro a crença ou as crenças que ele tem, que ele carrega, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando a cultura dele. E eu estou trazendo ele para a minha cultura. Em nenhum momento não se tem conhecimento de qual era a necessidade do índio aprender a ler, a escrever, a rezar. Não, a gente também tem que lembrar o seguinte: a catequese ela se dava a partir da alfabetização por textos bíblicos. O quinhentismo é uma literatura voltada à informação sobre as viagens, as descobertas, os povos, as culturas, e também uma literatura de caráter jesuítico, religioso, que tinha como fundamentação principal a catequese, o avanço, a expansão e a manutenção da religião católica. Ok? Por hoje foi isso. E a gente volta logo logo para falar do período barroco. Até lá, um forte beijo. Até a próxima.